E aí galera, mais um conteúdo aqui no canal 100% Política. Dê aquele like, fortaleça o nosso conteúdo. É, aperta, aperta o dedo no like e dá moral ao nosso conteúdo. E se possível, se inscreva, que é importante para que a gente dê continuidade a esse trabalho aqui. Um trabalho onde a gente tenta tirar as pessoas do cativeiro mental. Aí muitas pessoas falam a respeito, né? Que talvez eu tenha algumas falhas na retórica, óbvio, por empolgação, às vezes eu acabo me empolgando aqui. Eu não sou nenhum estudioso da causa, mas estou tentando fazer o meu melhor. Eu acho que a forma como eu me expresso dá para as pessoas entenderem onde eu quero chegar, em que situação estamos. Cativeiro mental é o que eles colocam a você. Num cativeiro mental, presa a bolhas de futebol, samba, carnaval, festas em geral. Agora recente, eu estava viajando aqui por alguns interiores aqui, eu moro no interior, mas por minha cidade ser uma cidade que tem uma economia pujante, aí a gente sempre relaciona as cidades irmãs como cidades do interior. Cidades essas que não tem nenhuma estrutura. E ainda assim, acabou uma festa agora, eles já estão fazendo festa de aniversário da cidade, estão fazendo festa relacionada festa de invernos, né? Festival de invernos, coisa desse tipo. Quer dizer, a cidade sem estrutura nenhuma, que não tem nenhuma de pirona, nem luvas, mas eles fazem festas. Mas o assunto que eu quero tocar aqui é os mendigos da internet, que é uma coisa que está cada vez mais em evidência. Agora recente eu estava assistindo um vídeo, um rapaz, um gordinho aí que segundo ele morou nos Estados Unidos, ganhava uma grana legal e aí acabou perdendo tudo porque fez um casamento lá com uma norte-americana, acabou que não deu certo o relacionamento e ele voltou pro Brasil e aí começou a chorar, chorando. As pessoas perceberam que o brasileiro é otário. Eu fico sempre cético em relação a isso. As pessoas estarem na internet sempre pedindo dinheiro. Já basta os religiosos, já basta o político que te rouba dia a dia através dos impostos, os ladrões que você não pode sair na rua. Eu ando preso dentro de casa, não tenho uma vida noturna, porque eu tenho medo de sair nas ruas, porque eu estou sujeito a assaltos. Sem falar que de um assalto desse eu posso perder a minha vida ou algum amigo meu. Então, eu tenho um carro entre aspas, né? Que eu pago para ter um carro, é um aluguel, né? O carro não é meu. Eu adquiri com o meu dinheiro, paguei aquele imposto absurdo, financiei, porque pobre não tem condições de comprar carro à vista. Financiei esse carro, mas não tenho direito de andar à noite. Eu cansei de ir para alguns eventos familiares aqui para pagar Uber, para chegar e entrar correndo no portão, porque o tempo que eu vou abrir a garagem, eu já estou correndo risco. Então hoje tem os mendigos da internet. Esse caso do gordinho, teve aquele caso lá do cara que estava lá no Centro Financeiro de São Paulo, que eu esqueci o nome daquele canalha, que a população começou a se sensibilizar com ele e através disso o vídeo dele viralizou através das falas deles. Por sinal, ele se comunica muito bem, então tem uma boa retórica. Muitas vezes muita gente reclama da minha retórica, né? Eu não faço nenhum tipo de assim, eu não crio um texto, não elaboro. O que vem na minha mente eu vou falando. Eu gosto de falar assim, o que eu estou sentindo no momento. Então, isso está se massificando. Vai acabar um ponto. Vai chegar um ponto, na verdade, que as pessoas que estiverem necessitando, que são pessoas de bem, que estão falando a verdade, vão deixar de receber a ajuda do brasileiro, que o brasileiro tem um coração muito grande. São pessoas que têm uma empatia muito grande pelas outras. Brasileiro que eu falo de um modo geral. Os 200 milhões, né? Tem um pequeno topo aqui que está aqui
no topo da pirâmide, no ápice da pirâmide, que quer lhe fuder. Mas o brasileiro em si, uma grande parte, tem um bom coração. Então isso vai se massificar ao ponto da gente não poder, a gente não ajudar, ficar sempre cético, pensando em que essas pessoas estão querendo lhe dar o golpe. Assim como tem aqueles caras dos sinais, né? Que ficam pedindo, dizendo que vão fazer uma viagem, que está precisando de um tostão, que chegou ali na cidade e está precisando ficar em um hotel, quer pagar uma refeição. Aqui era rotineiro ver essas pessoas nos sinais pedindo, dizendo que precisava, que estava com a família, que precisava enterrar o dinheiro do ônibus. Entendeu? Chegou a um ponto que hoje eles não conseguem mais colher nenhum tipo de dinheiro através desse enredo, dessa historinha, né? Historinhas fantasiosas. A galera caiu por si e viu que era uma grande armação. Parecia que era já uma quadrilha especializada em persuadir as pessoas, levar a crer que aquelas pessoas estavam precisando realmente daquele dinheiro. Porque eles davam um vacilo, que não conseguia, a pessoa ajudava naquele dia, e no outro dia ele estava lá também com o mesmo papo, assim sucessivamente. Então a gente começou a perceber, o pessoal da cidade começou a perceber que era um grande golpe. E assim também vai ser nas redes sociais. As pessoas estão apelando demais contra os seus mimimis, os seus dramas, né? Os seus dramas, para tentar persuadir as pessoas. A gente não sabe se esse caso do cara lá dos Estados Unidos, que perdeu tudo, que agora está no CLT, trabalhando em mercado de repositor, possa ser que seja verdade. Mas também faltou discernimento dele. Qual é a dele? Ele está ganhando uma grana legal lá nos Estados Unidos. Né? Qual era a dele? Ah, eu vou juntar aqui uma grana não, mas ele esbanjava. Esbanjava. Que queria viver o modelo norte-americano. Ele, em vez de trabalhar lá e conseguir uma grana para amanhã depois ele ir para outro país, outro país já com uma renda legal, né? Se ele fosse expulso dos Estados Unidos, que segundo ele não tava de forma legal lá nos Estados Unidos, ele não ia voltar para o Brasil, né? Até porque ele saiu do Brasil, o Brasil está afundando, está à deriva na chamada a seita do PT, por sinal muito forte aqui no Norte e Nordeste. Estava tendo um estudo aí a respeito dessa seita chamada PT, que dos 27 estados brasileiros, os 8 mais violentos estão no Nordeste. Todos chefiados pela quadrilha chamada PT. Essa que está associado aos narcos terroristas. E tem como seu maior defensor o presidente, entre aspas, do Brasil, que vai lá fora defender os seus bandidos. Em qualquer país do mundo, se a população tivesse discernimento cognitivo, esse carinha não estaria nem aqui no poder. Até o que ele fez contra o povo brasileiro, que é o presidente da República, não estaria no poder. E já, digamos que ele no poder, por tudo que ele falou lá nas reuniões lá dos 7 países mais ricos do mundo, ele seria banido do cargo, expulso. Mas a gente sabe que há peças fundamentais no Congresso e no Senado e no STF. Essa trindade maléfica aqui tem peças em determinadas posições para encobrir e para proteger o bandido que ocupa a presidência, que faz parte do executivo. Então, ambos aqui se protegem porque são sócios. Sócios entre eles e sócios entre o narcotráfico no Brasil. Eles fazem vista grossa para tudo. A gente sabe, que eu já falei em vários vídeos, como é o funcionamento do
do narcotráfico no Brasil. Tem vista grossa, benevolência do Estado, tudo isso. O Estado não tem interesse nenhum de resolver a sua vida. O que é que o Estado faz? Tá lá o cara preso, ó, no presídio aqui. O cara tá preso aqui. Ele recebe a famosa saidinha. Geralmente, para ele chegar ao ponto de ser preso, ele já cometeu vários delitos. Aí ele cometeu um delito mais grave, vai pegar uma pena, mais ou menos. Aí, por bom comportamento e tal, pelas jogadas que tem da nossa justiça, esse cara acaba saindo. O que é que ele vai fazer? Ele vai matar um pai de família. Ele sai para matar um pai de família. Com a benevolência dessa trindade maléfica aqui, ó, STF, Senado e Congresso, junto com o Executivo. Ele mata um pai de família. Aí, o mais escarnecedor disso tudo é que vai ter ONGs defendendo esse bandido que matou o pai de família. Esse cara vai ter todo o aparato do Estado. E a vítima, que foi morta, essa vai ficar jogada no limbo. E aí o que é que acontece? O pai, a mãe, o avô, o irmão, os filhos, que se tiverem pequenos, amanhã depois vai trabalhar para sustentar esse vagabundo que saiu e está preso. Aí essa família que foi vítima, essa que vai bancar o vagabundo que já tinha cometido um delito por estar preso. Ele depois sai novamente, comete outro delito, mata um pai de família, uma mãe de família, e aí essa família que é vítima vai estar sustentando esse cara. Tem um caso muito emblemático, né? Eu citei o caso do juiz, tem um caso também de um pai de família, rapaz. Essa reportagem já tem anos. Eu não me recordo bem a data especificamente do ano. Aí o cara era um trabalhador, não lembro direito a profissão. Ele já tinha 2 filhos com essa mulher, morava em uma comunidade, né, em bairros carentes, se eu não me engano, acho que em São Paulo, foi Rio de Janeiro. É porque já tem muito tempo essa reportagem. Aí o que é que acontece? Esse rapaz saiu do trabalho e, como a mulher dele estava gestante, ele ia receber o dinheiro da indenização. Aí tinha aquela famosa saidinha. Quando o cara fica lá no banco analisando quem está pegando uma grana legal, passa para o outro que está do lado de fora e pega aquela pessoa na saída. Coisa de praxe, em todo o Brasil tem isso. Agora acho que menos, porque com o advento aí do dinheiro digital eu acho que caiu bastante. Então o que é que acontece? Esse rapaz estava com um envelope, uma bolsinha aqui, se eu não me engano, e aí ele saiu o dinheiro. Eu acho que ele chegou ao ponto de esconder o dinheiro. Mas como já tinha um cara dentro do banco passando as informações para os ladrões que estavam aqui fora, o que foi que aconteceu? Os caras já sabiam que ele estava com dinheiro. Ele pedindo por tudo, clamou, chegou ao ponto de se ajoelhar. E no que o cara ajoelhou, o bandido foi dar um tiro e levou a indenização dele. Depois, por anos e anos, uma reportagem foi fazer uma visita na casa da viúva. A viúva estava dependendo de ajuda dos vizinhos, dos familiares, para poder sustentar os seus filhos. Olha que absurdo. E o quartinho que ele começou a fazer para a chegada da filha dele, acho que era uma menina, nunca tinha terminado. Esse é o país que a gente vive, meu irmão. E o cara que ocupa aqui a presidência, né? Um grande incentivador disso tudo, porque a gente tem 20 anos de PT. PT que eu falo é a sigla, né? Mas é 20 anos de um modelo político fazendo com que tenha esse bandido para gerar todo um caos para eles permanecerem no poder. Essa aqui é a verdade. Entendeu? Aí esse PT tem 20 anos, ele incentiva e diz que a pessoa é vítima da sociedade. Porém, sobretudo, no entanto, esse PT aqui, ele não incentiva
as pessoas a trabalharem. É tanto que as pessoas têm esses benefícios sociais por décadas e décadas e décadas, transformando pessoas em verdadeiros preguiçosos e inertes. Eu viajo por algumas cidades que têm um grande potencial, que o governo federal, junto com o governo do estado e junto com a prefeitura deveria incentivar essas pessoas a entrarem em algum segmento. Eu digo isso porque eu viajo pela Bahia. Há poucas cidades que eu viajo pela Bahia. Em toda a cidade baiana tem um segmento que pode ser alavancado por incentivos e fomento do governo federal, estadual e municipal. Mas não, ele deixa paralisado. Aí tem aquelas pessoas resilientes que trabalham em cima desse segmento, mas nunca a cidade consegue chegar no seu ápice de exploração em determinado serviço, em determinado segmento, sobretudo a agricultura no Nordeste, que é muito forte. Então deixa-se a desejar. O governo quer o caos. Em cima do caos é que ele consegue se manter lá no poder, e sempre com as mesmas narrativas mentirosas em relação a isso tudo. Então eu falei aqui dos mendigos digitais, falei da seita, do cativeiro mental. Então eu acho que eu vou ficar por aqui. É mais um conteúdo relevante. Faça uma pequena reflexão a respeito dos meus conteúdos. Talvez eu não seja um cara que tenha a maior retórica do mundo, mas eu acho que meus conteúdos dá para você ter um entendimento. Eu sou um cara que vim de lá de baixo e ainda continuo lá embaixo. Minha classe social é D e E. Eu ando nesses ambientes aí. Mas por estar embaixo e por estar dentro dessa situação, analisando tudo, como eu sempre analisei, desde quando eu era criança, eu analiso que o Brasil tinha um potencial de cada brasileiro ter um pouquinho de acessão financeira, poder morar melhor, poder viver melhor, mas não há interesse desses bandidos que ocupam aqui o topo. E sem falar que dentro dos bastidores desse topo há rostos ocultos que não são mostrados, que aí vem banco, mercado financeiro, as grandes empresas, os grandes empresários internacionais que usam de seu lobby para que a gente permaneça no cativeiro que estamos aqui hoje, entendeu? Então, galera, eu vou ficar por aqui. Não esquece de dar aquele like. Fui, um forte abraço.